Existe escola sem bullying? Neste vídeo, discutiremos um tema frequente nas escolas, o bullying, seus prejuízos para a saúde mental e como as competências socioemocionais podem ser fator protetivo nesses casos. Veja, no mundo estima-se que de 10 a 35% dos estudantes são vítimas de bullying. Na sua escola, ele também acontece. Muitas vezes a vítima não busca ajuda dos adultos, pois sente vergonha ou medo. Pode acontecer no espaço escolar, mas também se estender para além dos muros da escola, longe do olhar dos adultos, como é o caso do cyberbullying. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, queda no rendimento escolar e ausências podem ser sinais que o estudante esteja sofrendo bullying. Bullying, ansiedade, conflito. Os desafios com a saúde mental têm preocupado escolas, educadores e famílias, mais intensamente após a pandemia. Os problemas nessa dimensão afetam não só os relacionamentos e bem-estar dos estudantes, mas também a aprendizagem. O papel da escola em relação à saúde mental é primordialmente o de promoção. Promoção em saúde mental, segundo a OMS, envolve ações para criar condições e ambientes propícios para o bem-estar mental que permitam que os indivíduos, grupos ou a comunidade adotem e mantenham estilos de vida saudáveis, favorecendo o bom funcionamento emocional e as conexões sociais. Diversos estudos trazem evidências de que ações para o desenvolvimento das competências socioemocionais realizadas pela escola têm se mostrado efetivas no suporte da saúde mental, não só pela melhora das habilidades de relacionamento, para lidar melhor com as emoções e com o estresse, mas também em razão do impacto positivo do desempenho escolar. Nesta série de vídeos curtos sobre desenvolvimento socioemocional e saúde mental, vamos descobrir juntos a importância dessas duas instâncias para o clima escolar e para a aprendizagem. Neste vídeo, discutiremos a constituição da saúde mental e as suas relações com as emoções e as competências socioemocionais. Quando falamos sobre crianças e adolescentes que são vítimas da violência social, destacamos o bullying, considerado hoje um problema global de saúde pública em razão dos impactos negativos na saúde de maneira geral e na saúde mental especificamente. Impactos que podem persistir por toda a vida. Uma revisão sistemática publicada em 2017, que analisou 165 estudos, evidenciou que sofrer bullying está significativamente associado ao desenvolvimento de transtornos mentais, como depressão e ansiedade, além de aumentar o risco para o suicídio e para o abuso de drogas. Hoje, a neurociência e a psicologia trazem evidências de que as conexões sociais são tão essenciais para o ser humano quanto a alimentação e o sono. Sentir-se socialmente desconectado, rejeitado ou isolado com frequência está relacionado ao adoecimento físico e mental e à menor expectativa de vida. Na adolescência, esta é uma questão ainda mais importante, pois é um período que são mais sensíveis às questões da conexão social. E se, por um lado, é preciso pensar em ambientes que ofereçam oportunidades para as conexões sociais significativas, também é necessário desenvolver habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes para que se tornem mais hábeis para a construção e manutenção de suas redes de apoio sociais. Habilidades socioemocionais pouco desenvolvidas estão relacionadas com diversos problemas psicossociais e com maior risco de transtorno mental, impactando diretamente diversos aspectos da vida. E
para continuar esse assunto, nós estamos aqui com Anderson Rosa, que é pró-reitor de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Universidade Federal de São Paulo. Anderson, como a falta de habilidades socioemocionais dificulta que os estudantes lidem com o bullying? Bom, primeiro a gente precisa entender que o bullying não nasceu agora, né? Que o bullying sempre existiu, mas de fato a rede social faz com que o bullying tenha proporções muito maiores, né? Tem um espalhamento dessas informações e há necessidade que os jovens têm hoje em dia de não frustrar expectativas que eles criam, né, no seu convívio social, né? Então, quando vem o bullying, o jovem tem muita dificuldade de lidar com isso, né, porque isso tem uma repercussão na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, está relacionado com pautas identitárias, né? Então a gente precisa entender que o fenômeno do bullying hoje não é totalmente negativo, porque no passado a gente naturalizava piadas racistas, misoginia, né, tantas outras questões que hoje não é mais tolerado, né, mas isso entra também como uma possibilidade de acometimento de bullying por parte dessas pessoas e gera muito sofrimento. Então, a falta da habilidade de você conseguir fazer diálogos entre os próprios estudantes, que eles pudessem ter formas de eles mesmos resolverem essa questão, né? Talvez seja algo que a gente possa trabalhar, mas que hoje tem funcionado muito pouco. A rede social permite que a gente anule a existência do outro, né? Então, ao invés de eu enfrentar o desafio, né, que é uma habilidade socioemocional de criar alguma convergência, um entendimento, as pessoas preferem se anular. Então eu te anulo na rede social, é como se você não fizesse mais parte do meu convívio. Mas isso não faz com que as pessoas não tenham consequências na própria saúde mental, né, porque aí elas terão que lidar com frustração, com questões de sociabilidade, com questões de estresse muito recorrente, com a necessidade de autoaprovação e de aceitação em diferentes grupos, com uma expectativa que está na rede social, né, de ter um determinado padrão de vida, um padrão de consumo, um padrão estético, que está às vezes muito distante da nossa vida, do nosso dia a dia e das possibilidades sociais, né, que esses jovens têm. A gente precisa lembrar, cada jovem ocupa uma posição no mundo, né? Então é mais difícil para uma mulher trans, pobre, da periferia, lidar com algumas questões, né, do que para uma outra pessoa que tem uma condição de vida mais favorável. E às vezes pode-se ter uma impressão que o bullying acontece só entre pré-adolescentes, né, entre aquela criança que está nos 11, 12 anos, mas ele está presente também na universidade entre os jovens. Está muito presente, né? A comunicação dos jovens já é muito mediada por tecnologia, né? Então parte dessa comunicação se dá por meio das redes sociais. Minha experiência como pró-reitor, né, e o próprio regramento que a universidade tem é anterior desse mundo digital que a gente tem hoje, né? Então a universidade no passado se comprometia a lidar com conflitos que eram conflitos que aconteciam dentro do espaço da universidade. Com a rede social, o que é fora, o que é dentro, né? Um estudante que agride o outro pela rede social, aquilo é um conflito que faz parte da universidade, portanto a universidade precisa mediar de alguma forma ou não. É inegável que isso cria repercussão, né? Então alunos às vezes brigam pela rede social e aí a gente chega na universidade, um está sendo acusado de assediador, de racista, está proibido de entrar na universidade. Então não dá para a gente tentar uma solução fácil, dizer que o que está na rede social é virtual e não exige uma providência institucional, porque isso repercute para a vida deles no dia a dia. Então é um desafio, né? A gente está tendo que rever, né, o regramento da própria instituição e eu volto a frisar, né, isso não é de todo ruim, porque quando a gente tinha uma universidade pública no passado que era elitista, branca, da burguesia, não tinha conflito, né? Agora que a gente tem pobres, pretos, né, uma população majoritária de mulheres, pessoas trans, inevitavelmente esses conflitos existirão e a gente precisa lidar com eles da melhor forma. Mas isso tem causado adoecimento nas pessoas, não só nos estudantes, mas nos gestores, nos professores, né? Qual que é a competência que um professor tem que ter hoje em sala de aula para lidar com conflitos desse tipo? Né? Ele já tem uma responsabilidade ali que é muito importante, que é de transmitir, né, um conhecimento, de facilitar um processo de aprendizagem, mas ao mesmo tempo, se ele não dá conta, né, de fazer um ambiente ali minimamente saudável, em que o diálogo seja possível, ele não consegue cumprir o seu objetivo educacional, né? Então é um desafio não só para a instituição, mas para a categoria profissional também. Por isso que é tão importante a gente tratar desses assuntos e compartilhar conhecimentos, informações qualificadas e a nossa experiência. Então, muito obrigada, Anderson. Adriana,
O estigma sobre o transtorno mental também pode gerar bullying? Excelente a sua pergunta, porque o preconceito, quer dizer, a falta de informação sobre uma real situação, ela traz diversos problemas. Ela traz, primeiro, uma questão, um sofrimento grande para aquele indivíduo que, por exemplo, pode vir a ter um transtorno mental, não é? Porque transtorno mental não é menos-valia, não é nada que tenha a ver com um fator limitante quando o indivíduo é tratado. O estigma, ele também traz um desconforto pela falta de informação, porque se um indivíduo fala algo que é uma besteira, o colega dele vai repetir e a gente vai criar um telefone sem fio que não só é muito ruim, mas também é muito nocivo para o indivíduo que tem a sua dificuldade. Então, trazer informações, trazer a conscientização e, sobretudo, né, claro, essa consciência do social, de quanto a gente precisa respeitar o outro e o quanto o transtorno mental não o define. É apenas uma característica, né? É uma característica da pessoa que, inclusive, se bem tratado, se bem orientado, o indivíduo que tem transtorno tem saúde mental. Carla, quais são as habilidades socioemocionais que estão mais diretamente relacionadas com a prevenção ao bullying? Alcione, de acordo com o Casel, existem 3 dimensões que são fundamentais para a gente pensar nessa prevenção. A consciência social, as habilidades de relacionamento e a tomada de decisão responsável. Especialmente a consciência social, ela tem sido tratada já pela base, de uma certa maneira, por meio da diversidade. Então, existem hoje muitas discussões sobre racismo, sobre a identidade de gênero, e a gente tem que trabalhar também sobre o que os estudantes pensam com relação, o que eles sentem com relação a esses temas. E as habilidades socioemocionais trabalham nesse sentido. Claro que isso é extenso, porque são 3 dimensões, com vários aspectos, e nós vamos tratar disso depois em outros temas. Mas é muito importante, a meu ver, que o professor ele faça um autoexame de como ele, um autoconhecimento de como ele se relaciona com essas questões. Porque muitas vezes, inconscientemente, o professor ele valida o agressor e a vítima. Sem intenção nenhuma, não estou aqui responsabilizando o professor, e não só o professor, outros atores escolares, ou o pai ou a mãe. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esta consciência de aceitar o outro, que seja ele o que for, como for, né? Aceitar a pessoa por aquilo que ela é, para que eu não valide os casos de bullying. Porque às vezes o estudante fala, mas foi brincadeira, magoou o outro não gostou, não é brincadeira, não pode. Então, é preciso que o professor tenha clareza do que é brincadeira e o que é crime. Racismo é crime, não é brincadeira, não é para fazer, não é para fazer. Gordofobia ofende, não é para fazer. Né? A identidade de gênero é um direito da pessoa ser quem ela é. Então, é muito importante que o professor esteja atento, que não é moda, não é uma questão de, mas agora todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer isso mesmo. Sim, nós queremos respeitar as pessoas. Então, por isso que essas 3 dimensões da consciência social, né, eu respeitar o outro, seja ele que for, independentemente da cultura que ele pertence, né, não existe prevalência de uma cultura sobre outra. Todas as culturas são importantes. Então, a gente tem que desestimular que exista um lugar de identidade e um lugar de diferença. Todas as identidades são válidas. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem, porque no momento que todas as identidades forem válidas, nós vamos enfraquecer o bullying, porque o bullying nasce da diferença. De eu achar que o diferente, ele é menos do que aquilo que foi estabelecido como identidade. Importante da diferença, aquela diferença que traz algo negativo, porque na verdade todos somos diferentes mesmo. Sim. Né? Sim. Isso que é o rico e você poder, por isso que todos somos um processo de inclusão, se a gente puder entender dessa forma.
Nós somos diversos. Sim, diversos. Nós somos diversos. Nós somos unos na diferença. Isso, olha que bonito. Tem uma frase que diz isso. Nós somos unos na diferença, mas somos diversos. A diferença é aquilo que não é validado. Né? Então, ele é o diferente. É o diferente. Né? Então, a partir do momento que a gente desestimula isso na escola, ou a gente desconstrói essa ideia de que existe um diferente e um diferente está acima do outro, o bullying vai enfraquecer bastante. Sim. E principalmente os lugares, tanto aquele que sofre o bullying, como aquele que faz o bullying. Exato. Né? Que são duas instâncias que são igualmente importantes da gente desconstruir. Adriana, pensando nessa relação do bullying com a saúde mental, que aspecto você destacaria de mais importante? Eu acho muito importante a gente enfocar a autoestima. Até há pouco tempo atrás, eu escrevi, inclusive acho que está na web, um artigo sobre esse tema que a gente está trabalhando e que dá uma atenção especial para a autoestima. A autoestima é diferente do que às vezes que muitos podem pensar, né, que é essa super autovalorização, ela tem a ver com a construção, não só do nosso caráter, da nossa personalidade, mas do nosso bem-estar. Porque quando eu me aprovo, quando eu gosto de quem eu sou, quando eu reconheço que eu tenho competências, que eu tenho valor, é muito difícil alguém tirar, vamos dizer, desestruturar a gente, não é? Então, a autoestima como um fator, até protetor, é muito válido, não só para um bem-estar, né, do indivíduo, da criança, mas também junto à relação, porque cada um de nós, né, é diverso, mas ao mesmo tempo nós temos as nossas características peculiares. Então, poder aceitar e poder gostar delas, tudo bem, tem coisas que, poxa, eu tenho uma dificuldade para andar em algumas vezes, não acho tudo maravilhoso, mas, poxa, é o meu jeito, eu tenho uma história para isso, são as minhas características. Então, acho que a gente poder validar e cultivar isso para um jovem, para uma criança, é bastante. Isso que você falou é fundamental, porque é a importância do professor validar a potencialidade do estudante, né? De pensar assim, não, você pode sim, você vai fazer, você vai conseguir, a gente funcionar numa outra lógica, que não seja a da punição, mas que seja do estímulo. Fundamental. E como para a criança e para o adolescente, esse olhar do adulto é importante, reconhecendo, eu sou alguém que tem valor, eu sou alguém que é aceito, eu sou alguém que faço parte deste grupo, né? Então isso tudo fortalece para a gente poder enfraquecer justamente a incidência do bullying. Mesmo porque, só lembrando, aquele que provoca o bullying, muitas vezes ele tem uma baixíssima autoestima. Porque se eu estou bem, se eu me gosto, me aceito, para que eu vou tirar a ordem emocional do outro? Não é? Então, se a gente poder olhar para isso dentro de um espaço escolar e cuidar e poder promover essas relações de autoconhecimento e as demais juntamente, pensando na construção da autoestima, a gente com certeza poderá diminuir bastante esse triste cenário do bullying. Espero que tenha gostado desse vídeo com essa temática tão importante para a educação. Acompanhe a websérie completa e para mais informações acesse o nosso site.